Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a Justiça está impedindo convocações, tá, do INSS para benefícios que já comprovaram incapacidade incuráveis, sabe? O INSS ainda insiste. Agora, a Justiça está fazendo isso de uma forma tentando garantir todo mundo, mas será que isso está acontecendo? O que o INSS anda fazendo? Ele está respeitando? A Justiça ela tem que se posicionar de maneira firme contra essas convocações indevidas do INSS, para quem já comprovou que tem uma incapacidade incurável. A medida é para proteger esses beneficiários, garantindo que não sejam submetidos aí a procedimentos desnecessários, exaustivos e muitas vezes humilhantes. Pior de tudo, né? A condição da pessoa já está fragilizada. A pessoa já está, sabe, numa situação difícil. E o INSS, que deveria ser o suporte nesse momento, ao contrário. Recentemente, decisões judiciais em diversas regiões do país têm impedido que o INSS chame essas pessoas incapacitadas doentes para passarem por perícias que já tiveram a comprovação irreversível em outras perícias anteriores. A convocação dessas perícias periódicas, por regra, é uma ferramenta legítima do INSS, tá? Porque tem que ter um controle de revisão de benefício de incapacidade. Só que esse instrumento ele não pode ser utilizado de uma maneira indiscriminada, automatizada, principalmente quando se trata de doenças graves, progressivas, sem possibilidades de cura. Espera um pouquinho, a inteligência artificial é bom, um sistema novo é bom, digitalizado, informatizado, mas está se lidando com humanos, não está lidando com outra inteligência artificial. Não está lidando, por exemplo, um notebook com um smartphone. Está se lidando de inteligência artificial, de ferramentas digitais, mas para analisar um ser humano não é. Nos casos, a jurisprudência na Justiça tem reforçado a continuidade desses benefícios como garantia e sem exigir reavaliações constantes. A atuação da Justiça tem sido essencial, pessoal, não só nesses casos, mas em muitos casos, para impedir que esses segurados tenham que ficar correndo atrás de novo de laudos médicos conclusivos. Se a doença é irreversível, já passou pela perícia, demonstrou os laudos de especialistas, exames, relatórios, tudo isso já comprova a condição do segurado. Quer dizer, é uma decisão que não cabe. Tá? E juízes, eles têm determinado que o INSS se abstenha de realizar novas convocações sob pena até de multa e responsabilidade por danos morais. Olha quando eu já falei em outros vídeos com relação a isso. Caso, por exemplo, o segurado com diagnóstico de esclerose múltipla, paralisia cerebral, Alzheimer, câncer em estágio terminal, outras condições similares, tem gerado decisões favoráveis, né, com relação ao absurdo do INSS suspender benefícios de pessoas nessa condição. O argumento central das sentenças é o respeito à dignidade da pessoa humana, tá? E a racionalidade na gestão de uma política previdenciária. A lógica do INSS, muitas vezes sustentada em processo de revisão em massa, ignora a individualidade dos casos e impacto psicológico das convocações sobre as pessoas que já enfrentam condições severas. A Justiça ela tem compreendido que submeter alguém a condições, a perícias repetidas, não é somente desnecessário, mas também isso configura um abuso. Outro ponto levantado nos processos judiciais é o custo dessas convocações. Ao gastar recursos com tempo de perícia pessoal, o INSS acaba atrasando, por exemplo, a análise de novos pedidos, de revisões, né, que realmente são necessários, que realmente estão aguardando. São pessoas que estão aguardando o seu direito. E muitas vezes não tem outra rede, estão lá com seu benefício travado em análise, e o INSS olhando para quem aqui não tem condições. Já foi feito, já foi diagnosticado. E ele fica dando atenção aqui para ferrar essas pessoas daqui, e as que estão precisando ficam sem resposta. Quer dizer, é absurdo em cima de absurdo. Agora, que eu sempre falo, a incompetência dos administradores do INSS não pode cair sobre o segurado. Se eles não têm competência para administrar, que aprove os benefícios que estão em análise.
A Defensoria Pública, advogados, tudo tem atuado fortemente para proteger os segurados nessas condições. Muitos ingressam com ação solicitando tutela emergencial para suspender imediatamente a convocação, tá? Porque muitas vezes suspendem, tem coragem de suspender o pagamento. E esse pagamento não é para a pessoa se divertir, fazer viagem, ir para Disneylândia, não. É para tratamento, é para medicamento, é para suprir as despesas, pagar suas contas. E é o mínimo, sabe? É o mínimo. Parece que a pessoa está pegando dinheiro do INSS para passar férias, para viajar, para passear. É importante destacar que a Lei 13.846 de 2019, ela permite revisão, mas ela não obriga que aconteçam em todos os casos, especialmente quando há laudos definitivos. O INSS, ele tem, como eu falei, direito, ele, por ser administrador da Previdência Social, de ter um controle de quem está incapacitado, de quem já teve uma melhora, de quem pode retornar ao mercado de trabalho. Mas isso não quer dizer que todo mundo tenha que ser submetido. O que é? A própria norma reconhece que determinadas doenças e incapacidades devem ser isentas de reavaliação. A postura do judiciário mostra que o princípio de razoabilidade deve prevalecer sobre as práticas administrativas automáticas. A atuação judicial tem imposto limite ao discricionário do INSS, garantindo que esse poder ele seja exercido com responsabilidade. Segurados que se encontram nessas situações devem procurar aí orientação jurídica, reunir documentação para comprovar a irreversibilidade da incapacidade, laudos médicos detalhados, prontuários, exames, relatórios clínicos bem fundamentados que demonstrem ao juiz que a convocação ela está sendo descabida. Além disso, essas decisões recentes têm criado precedentes importantes que fortalecem aí a segurança jurídica para todos os segurados em condições semelhantes. A jurisprudência, como nós falamos, a tendência é que essas decisões se consolidem e o INSS passe a adotar critérios menos rigorosos antes de emitir aí qualquer convocação, que façam então uma avaliação anterior. Olha a documentação. Uma doença incurável, em fase terminal. Não se pode convocar novamente um beneficiário assim. E outra, muitos têm dificuldade de locomoção, muitos estão fazendo tratamento em outra cidade, ou estão com uma família em lugar distante, porque às vezes eram pessoas que moravam sozinhas, que não tinham uma estrutura familiar, não tinha ninguém por perto. Quando chegou nessa condição, foi morar com a família numa outra cidade, num outro estado. De repente chega uma convocação, que essa pessoa tem que retornar, quer dizer... E nesses casos, a atuação do Poder Judiciário é o papel corretivo e educativo, ao interferir nesses excessos cometidos. Tá? Ele assegura que esses direitos dos segurados sejam respeitados. Tá? Especialmente quem está num estado de vulnerabilidade. É inaceitável, tá, que pessoas com doenças ou deficiências incuráveis, em estado avançado de debilidade física ou mental, sejam obrigados a enfrentar filas, deslocamento, procedimentos periciais. Qualquer justificativa com relação a isso, sabe, é absurda. É absurda. Um lugar um país que nós estamos vendo tanta corrupção, tanta gente com saúde, safado, sem vergonha, e ainda roubando aposentado, pensionista, e essas pessoas também, com doenças incuráveis. Porque nós sabemos que o dinheiro, muitas vezes, que eles dizem que vão administrar o recurso público, o administrar é para o bolso deles ou do partido deles. Nós sabemos como é que funciona. Ou tem muita gente que ainda que acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Mesmo sem ter ficado sem picanha, sem cervejinha, sem nada, ainda acredita em Papai Noel ainda. Será que vocês não estão vendo o que está acontecendo? É uma meia dúzia aí que eu estou falando. Será que não está enxergando? Será que não é suficiente ver os absurdos? Meu amigo e minha amiga, vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos. É difícil, viu, pessoal? Eu tenho a responsabilidade de assumir esse compromisso de trazer conteúdos, de trazer conhecimento, tirar dúvidas, mostrar para vocês caminhos, mas eu não sou inteligência artificial, não. Eu sou um ser humano. Nossa, tem hora que vou falar, não é só vocês que têm vontade de chutar o balde, não, viu? Eu tenho meus dias também, meus momentos. Aproveite todos os conteúdos, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para
todas as notificações, que assim você não perde nenhum vídeo. E você, meu amigo e minha amiga, estão sempre aqui comigo. Que Deus abençoe sempre a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, paciência, né? Que é o que nós estamos tendo, estamos sendo colocados à prova. Porque a vontade, olha, sabe, tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.